Escutem essa. Eu vi um cara falando, vejam se vocês ouviram ou se é verdade, que o Vasco, ao empatar com o Independente de Medellín, lá em Medellín, depois do jogo, botou para regenerar os jogadores que jogaram a partida e quem não jogou a partida para fazer um treinamento intenso ainda lá em Medellín. Vê se isso é possível, rapaziada, porque eu acho que não é possível não. Se alguém tá sabendo de alguma coisa, fala para mim sobre isso, porque eu não sei não. Empatou lá, em vez de vir embora para recompor aqui, fazer o que tiver de fazer, ficou lá, né, para recompor, não entendi. No estádio de quem? Aonde foi que foi isso? Fizeram aonde? Salve, salve família. Vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem. Uma partida péssima, horrorosa o Vasco fez diante do Independente de Medellín. No primeiro tempo, o Vasco até teve mais posse de bola, mais volume de jogo, pressionou. O Independente de Medellín não tinha oferecido nenhum perigo ao gol do Léo Jardim até o momento do gol. O Vasco dominava totalmente a partida, jogo bastante disputado, o Vasco com várias oportunidades de gols e não concretizou. Então, se você ainda não me conhece, eu sou o Megamente Vascaíno desse nosso canal Megamente Vascaíno e vou falar bastante a respeito do jogo e do que estão falando depois do jogo, que eu gosto de ver tudo que foi falado e depois fazer. Então, se você é novo por aqui, primeiramente, boas-vindas. Segundo, se puder se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para não perder os nossos vídeos, nossos comentários, nossas informações, né? Vai fazer com que nós cheguemos cada vez mais a Vascaíno e vai me nos deixar muito felizes. Se não puder também, tá tranquilo, obrigado. Segue no vídeo até o final, que já vai ajudar bastante, né? Sobre o jogo de ontem, o Vasco dominou o primeiro tempo praticamente. Uma melhora significativa que eu não vou falar que tá bom, porque não tá bom, mas que teve uma memória significativa, isso sim teve. Aí agora é um monte de especulação de novo. Esses caras vêm com que o Vasco já fez uma proposta por Joe e Eboá, que já está esperando ele dar o ok, falar que se vir o Vasco vai intensificar as negociações. Para com isso, gente. Para com isso, porque até agora o Nelson de Ossa não chegou. Os senhores estão comentando e dizendo, confirmando, desde 3 semanas atrás que o Nelson de Ossa chegaria no Rio, que vai desembarcar, que não chega, que tá vindo, só de lá agora e até agora nada. E tantos outros jogadores que vocês estão colocando no Vasco. Cheguei a ver um vídeo de um cara falando o óbvio, que o Vasco tem que contratar pelo menos 5 jogadores nessa janela de transferência. E se possível, fosse 5 jogadores de alto nível técnico. Porra, quem que não sabe disso? Mas eu te pergunto, esse cidadão que falou isso, o Vasco tem dinheiro para fazer isso? Eu vou falar para você responder, não tem dinheiro para fazer isso. Toda a aposta do Vasco é a venda para Marco Lamarca. Seja sincero, porra, fala o bagulho sério. Não fica todo dia criando notícia que não existe, não, que nunca sai. Se vocês viram comédia, porque eu vou ler o comentário de vocês e tem vários comentários negativos a respeito disso. Parei de anunciar quem tá vindo, quem não tá vindo, quem tá vindo. Vou fazer esse tipo de conteúdo. Vou criticar o cara que falou que o cara tá chegando e o cara não chegou. Tem cara aí que já contratou só esse ano mais de 40. Só esse ano, mais de 40. Não precisa ser nem muito inteligente para saber de quem estou falando. Só esse ano, mais de 40. Não chegou nenhum dos que ele falou. Nenhum. E depois que a janela fechar, eu vou ter um prazer de pegar cada um que falou que ia vir, que ia vir, que ia vir, até o dia que a janela fechou, e vou fazer um vídeo longo dizendo todos que esses caras falaram que vem, que não vem. Não vem. Mano, não tem dinheiro. Só vai vir se o time que está negociando aceitar transferir de graça e aqui pagar só o salário. E depois desenrola o pagamento aí parcelado aí em 8.000 vezes. Porque senão não vai, eu acho que não traz ninguém. Nosso Deus já estava praticamente fechado. Praticamente só faltava assinar. Só foi o cara fazer um gol lá, não jogou um amistoso de preparação, fez um gol, acabou. O Vasco perdeu a chance de contratar ele, que agora o técnico quer ele até 2030, mas o time quer fazer negócio. Caô, toda vez vocês dão a notícia, né? Daqui a pouco vocês inventam um caô que não tá vindo, e quando tá muito pressionado, não fala. Minha fonte falou que eu não. Errou, eu que não foi o que errei, não. Ó, teve um que falou que o Vasco estava muito perto de fechar com o Marco na marca, mas para quando podia ser essa venda? Mas daqui um dia, 2 dias, um ano, 2 anos, 10 anos. Porra, mano, não tá não, vocês não estão cansados. O Vasco jogou bem, vou voltar ao jogo agora. O Vasco jogou bem, mas uma falha da defesa.
que parece que sabia que estava jogando bem. Até então, né? Estava jogando bem e falou: não, nós já tá bem mesmo, nós já entrosou. Foi lá, deu mole. Um cruzamento lá pela esquerda, lá que a cobertura não fez a cobertura. O Puma Rodrigues saiu muito e na hora de voltar não conseguiu voltar. Um cruzamento que era recebeu lá à esquerda, pá, também cruzou, né? E conseguiu acertar. Ainda teve um toque e conseguiu achar o atacante fazer o gol. 1-0 para os caras. Faltando nada para acabar o jogo. Aí volta para o segundo tempo, deu sorte de logo no segundo tempo também um lançamento ali pela esquerda, o Cuiabano recebeu a bola, conseguiu levar na linha de fundo igual ele tem costume de fazer, deu um cruzamento para trás, Spinelli estava bem posicionado, fez o gol. Até ali tranquilo. Aí o que acontece? Lá na hora que o cara fez o segundo gol, o Carlos Cuestas, que já é o segundo gol contra que ele consegue fazer, ao lado de três, ele deve estar tentando superar o Saldivar que fez três, fez um gol contra, que eu acho que aquela bola ali que ele tentou tirar, nem pro gol iria, entendeu? Nem pro gol iria, mas já estava o Robert Renan esperando ela, caso ela fosse no gol ali, mais bem posicionado que ele, que estava dentro do gol, não tinha como atirar para trás, e o Léo Jardim também na bola. Então, nada que ele fez ali precisava. Mas ali, o que eu faço? Faltou ali dentro da área, na minha opinião, um pouco de falta de comunicação entre os jogadores. Porque o Robert Renan estava no segundo pau ali, na marcação, e o Léo Jardim aqui no primeiro marcação. E ele aqui fazendo a cobertura, né? Então, quando o cara chutou a bola ia para fora. Ele botou o pé na bola, a bola foi pro gol, porque aquela bola nem ia entrar. Mas faltou falta de comunicação, mas isso não tira a responsabilidade dele, de não estar bem posicionado, né? Prestando atenção em todas as possibilidades de jogar e correu o risco de fazer aquele gol contra ele. Depois, mano, o Vasco começou a pressionar, pressionar, pressionar de novo. Parece que acordou para o jogo, né? E no primeiro tempo estava até fazendo um bom jogo. Teve um lance bom do Adson, outro lance bom do Brenner, que estou de fora da área, entre outros lances que o goleiro pegou. Então o Vasco perdeu a chance ali de acabar com o jogo ali, marcando um ou dois gols para garantir a vitória logo ali no começo do primeiro tempo. Mas, incompetentemente, o Vasco tem esse problema, não consegue finalizar direito, apesar de ter tido mais finalização ontem entre os outros últimos jogos do Renato Gaúcho. O Pedro Emanuel, que só teve para mim, primeiramente, esse jogo, que já deu para ver o estilozinho de jogo dele. Tentou entrar um time um pouco alternativo no começo, colocando ali o Brenner, né, que para mim era para ter colocado o Spinelli, né, como titular no lugar do Brenner, igual o Renato Gaúcho tinha feito logo em todas as partidas da Copa Sul-Americana, né? Deixado o Spinelli, mas aí ele quis, também tirou o Rojas do meio de campo, botou o Cauã ali, ou depois trocou até o Ramon Henrique e não deu certo. Depois, na hora que ele modificou, deu um pouco mais certo, parecendo que o Rojas também estava um pouco desintonizado da partida, sei lá, sem muita motivação. O Marinho Nestrosa, né, apesar de ter tido chance novamente, não conseguiu suprir as expectativas que a gente tinha em cima dele, né? E o jogo se arrastou para isso. O jogo estava desenhado que ia ser empate. E outra coisa, talvez se não tivesse sido aquela palha do Carlos Coelho fazendo um gol contra, o Vasco nem tinha pressionado até chegar ao segundo gol. O Vasco parece que só acordou depois que aquilo ali aconteceu, que viu que estaria perdido na partida e ia ficar muito difícil, né, no retorno aqui para São Januário. E o fator também de não ter tido torcida lá favoreceu um pouco o Vasco, né? O Vasco não teve a pressão do time dos caras, que a gente sabe que pressiona bastante, conseguiu jogar ali sem pressão nenhuma, então nem teve como reclamar quanto a isso, né? O treinador dando instrução ali tranquilão, o Pedro Emanuel já deu para a gente perceber qual que é o esquema de jogo dele, que já mudou em alguma coisa. Quem falava que ele era retranqueiro, né? Deve estar mudando de opinião aí, porque o time dele está bem para frente, está atacando bastante, apesar de não estar muito pressionando ali a saída de bola ali, tentando roubar logo a primeira bola ali, já matar o jogo, igual o Vasco tem dado essas oportunidades aos adversários. Eu achei que não está bom. Ninguém está falando que está bom, mas melhor do que estava antes do Renato Gaúcho ser mandado embora, tá. E ele já falou que a autoestima também atrapalha muito, e o Vasco tem esse problema mesmo de falta de autoestima. Tanto é que quando consegue dar um brilho nos jogadores do time, começa a ganhar novamente, né? E conquistar pontos. E agora o restante, cara, é voltar para o Rio de Janeiro, treinar, que domingo já tem um jogo difícil contra o Mirassol, um jogo que praticamente vale 6 pontos, né? Porque o Vasco tem 20, está em 17º, e o Mirassol tem 19, está em 18º, então é um jogo que praticamente vale 6 pontos. Empate seria ruim para qualquer um dos dois times. O Vasco
tem que ganhar o Mirassol e o Mirassol tem que ganhar um Vasco, um jogo muito difícil, mas o Vasco joga em casa, né? E o fator casa vai determinar um pouco, né, nesse jogo. Só basta o Vasco jogar o primeiro tempo, o jogo igual jogou o primeiro tempo contra o Independente de Medellín, sem perder a bola, né? Agora o Pedro Emanuel colocando os titulares, não dá para poupar o Rojas, não dá para poupar o Spinelli. O Spinelli hoje está melhor do que o Brenner, do que o David, do que o Inestrosa, não tem jeito. Então o Spinelli tem que ser titular, porque a titularidade tem que vir conforme o jogador se credencia para ela. E também o fator, né, entrosamento, quanto mais o time jogar junto vai ser melhor. Eu sei que o Vasco não tem esse tempo. O Vasco tem pressa de vencer, tem pressa de pontuar, tem pressa de sair daquele incômodo onde está, mas quanto mais entrosamento a gente sabe que é melhor. Infelizmente o Vasco não tem. Todos que chegam no Vasco já sabem que o Vasco não tem esse tempo de entrosamento, talvez por isso não consigam performar, porque uns suportam a pressão maior do que o outro, e também tem jogador que está jogando muito, mas tipo o Andreas Gomes, eu vou falar dele logo. Ele joga muito, mas ele não consegue finalizar a jogada dele, ele não consegue concretizar a jogada dele, então isso atrapalha muito. O Vasco tem que ter mais tempo de entrosamento, o Vasco tem que conseguir uma forma de manter jogando cada vez mais uma equipe toda junta, tipo ter um time titular já que entre sempre como titular, que tenha sempre as mesmas mudanças no segundo tempo para que isso torne um entrosamento maior e o Vasco consiga desempenhar melhor, porque eu tenho certeza que esse time do Vasco não é tão ruim o quanto falam. Não é tão ruim. Então, se você gostou do vídeo, você chegou aqui até essa parte do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para tu não perder os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana. Vamos esperar que o jogo de domingo seja melhor e tenham um ótimo dia. E até o nosso próximo vídeo.